Olá pessoal, é uma satisfação tê-los aqui no meu canal. Nós realmente estamos muito felizes, o canal está crescendo de uma forma muito rápida e assustadora. Eu tenho certeza que parte desse sucesso é depositada na confiança que vocês têm no nosso trabalho, né, em tudo aquilo que a gente vem tentando trazer para vocês aqui, nessa minha jornada acadêmica. Eu vou rapidamente explicar um pouco sobre o canal, né? Primeiramente, para aqueles que não me conhecem e que não tiveram a oportunidade de assistir o vídeo que eu postei, né, apresentando um currículo pequeno, um resumo do meu currículo. Eu sou capitão de mar e guerra, fuzileiro naval da reserva, né? Eu já fui para a reserva, já tem alguns anos, fui em 2019 para a reserva, depois de 34 anos de serviço na Marinha dos Fuzileiros Navais. E logo depois que eu saí do serviço ativo dos fuzileiros navais, eu tive a oportunidade então de fazer um doutorado em Direito, aprofundei um pouco o meu estudo na área do Direito Internacional Cibernético, mais voltado para o Direito Internacional Humanitário, que é o direito aplicado aos conflitos armados, né? E hoje eu sou então o editor-chefe da revista de Doutrina e Jurisprudência do Tribunal Superior Militar. Nós estamos com essa revista, uma revista científica, onde nós recebemos artigos, inclusive eu incentivo o pessoal da audiência a mandar artigos para a gente. Qualquer coisa é só ir lá no Google, né, pesquisar, né, Revista do Superior Tribunal Militar, revista, ou então Revista do STM, e vai aparecer a nossa revista lá com todo o processo de submissão. Mas voltando aqui para a minha expertise, eu tenho então formação em Direito, eu tenho formação em Guerra Anfíbia também, tenho especialização em Inteligência, em Direito Internacional dos Conflitos Armados, em Direito Internacional Cibernético, fiz também um MBA em Gestão Empresarial, fiz o doutorado, estou preparando o meu pós-doutorado na área de Relações Internacionais, e na verdade, é como eu falo no vídeo, se você ainda não assistiu o vídeo sobre a minha vida, sobre a minha carreira, eu te incentivo a ir lá, né? No meu canal nós temos uma parte especial falando sobre mim. O que traz diferencial para a minha vida profissional aqui, o que eu posso entregar de conteúdo para vocês, não está muito relacionado a cursos, né? Qualquer professor pode fazer um curso, pode especializar numa área, pode virar um doutor, um expert, mas eu tenho um diferencial que poucos professores no Brasil têm. Eu tenho a experiência do Boots on the Ground, né? E nós vamos ter aqui no canal a oportunidade de falar sobre essa experiência. A minha intenção é levar para vocês um pouco dessa experiência minha de vida, de carreira, né, para que a gente possa, de alguma forma, contribuir para que você, ouvindo a minha experiência, se sinta motivado ou se sinta encorajado a tomar alguma decisão boa para a sua vida. A importância que eu posso dar com o meu conteúdo para você é que você tenha realmente uma possibilidade de tomar uma decisão boa. Que o meu conteúdo tem que ser alguma coisa que acrescente para você, né? Então, falando da minha vida profissional, eu não posso reclamar, né? Os fuzileiros navais, melhor tropa que existe no país, a tropa mais bem preparada, a tropa pronta, né? A tropa onde até o soldado é profissional. A Marinha do Brasil, por meio dos fuzileiros navais, me proporcionou uma carreira muito emocionante, muito emocionante. Imagina você está chegando em casa, aliás, está chegando no trabalho, uma quinta-feira pela manhã, e você está subindo a escada e o seu comandante lhe chama e fala assim: Alexandre, está tendo uma crise ali na embaixada do Japão, os terroristas tomaram a embaixada, e o comandante da Marinha falou que é para você ir para lá para participar da negociação, porque o embaixador do Brasil é refém. Aí eu olho para o comandante e falo: comandante, o senhor está, né, bem motivado para uma hora dessa, de manhã cedo, está fazendo guerra comigo, está brincando? Ele falou: não estou brincando. Separa uma equipe, tem um avião esperando você, com um membro do MRE, no aeroporto de Brasília. Aí eu subi, pensei: esse cara está brincando, não é possível. Eu cheguei no camarote para colocar o meu camuflado, e aí eu sentei e falei: cara, e se ele não estiver brincando? Aí fingi que realmente ele poderia não estar brincando. Aí desci, preparei armamento, equipamento, chamei 4 militares da minha alta confiança, né, um suboficial e 3 sargentos,
E cheguei para ele e falei assim, estou preparado, estou pronto, comandante. Aí ele falou, ok, pode pegar então a viatura que ela vai te levar para o aeroporto. Eu falei, ih, caramba, é sério? E aí, essa foi uma das primeiras experiências mais marcantes da minha carreira. Né? Eu tive que sair do quartel sem poder falar com ninguém para onde eu estava indo. Eu pedi pelo menos que ele deixasse eu ligar para minha esposa, né? Falar para ela. E foi aquele telefonema tipo assim, olha só, amor, eu estou indo, né, para uma missão que eu não sei aonde, não sei o que eu vou fazer e não sei quando eu vou voltar. Eu preciso que você acredite. E se você quiser falar comigo, vai direto para a base aérea. E assim aconteceu. Mas essa missão é uma das missões que nós vamos falar aqui no canal, em outra oportunidade. Eu vou explicar para você, detalhe por detalhe, como foi a minha participação na crise dos reféns da Embaixada do Japão em Lima, né? Quando Tupac Amaru entrou e fez, se aproveitando de uma festa de data da independência do Japão, estavam muitos embaixadores, muita gente importante, fez o pessoal refém. Essa foi uma das primeiras. Ocorreram outras, do tipo também eu ter que pegar um efetivo, entrar descaracterizado numa zona de tráfico de drogas no Rio de Janeiro, uma comunidade, e quase ser descoberto também. Eu tive experiência de estar no Líbano, de ter sido sequestrado pelo Hezbollah, e ter que desenrolar ali um inglês meio árabe, né? E o que me salvou foi a bandeira do Brasil e Ronaldinho Romário. Essa é uma outra experiência que eu vou passar para vocês. Eu tive a oportunidade de abrir uma missão de contra-terrorismo na Jordânia, uma missão sensacional que existe até hoje e que o Brasil até hoje participa. Ela é muito legal, voltada ao terrorismo cibernético. Eu tive a grande experiência traumática de ser sobrevivente do terremoto do Haiti, né? Eu tive a experiência de estar na Síria no dia que estourou a Primavera Árabe lá e todo aquele processo do Estado Islâmico começou naquela região. Então, assim, a gente tem muita coisa legal para passar, junto com o nosso conteúdo acadêmico, é claro, que eu sei que muita gente vai estar no canal buscando, né, uma coisa boa. Tem gente que está fazendo concurso, e essa é uma disciplina que poucos cursos estão explorando. Praticamente o meu livro, né, que está ali atrás, que vocês podem ver, Poder, Tecnologia e Direito, é praticamente a primeira base doutrinária brasileira nesse ramo do direito que está surgindo, né, que é o direito internacional cibernético, o direito internacional humanitário aplicado aos conflitos armados cibernéticos, e já estão começando a cobrar em concurso, né, mistura direito digital, mistura direito cibernético, Lei Geral de Proteção de Dados, agora vai entrar também, né, a PL da inteligência artificial, marco civil da internet. Tudo isso aqui no Brasil ainda é muito misturado, não existe ainda uma separação da dogmática, mas a gente vai tentar trazer para vocês o estado da arte, né, nesse canal. Vocês já devem ter percebido, eu uso, né, uma ferramenta de inteligência artificial para preparar aqueles pequenos conteúdos. E a minha ideia é exatamente essa, tá sempre colocando conteúdo interessante. Quando eu estiver pesquisando um tema que eu tiver uma base dogmática legal, eu vou tentar fazer um produto, né, intelectual com essa inteligência artificial, vou hospedar lá no nosso canal para que vocês possam ter essa possibilidade de, em 5, 6 minutos, terem conhecimento de questões complexas, né? E o legal daquela ferramenta é que ela consegue fazer uma questão que é complexa ficar muito fácil. Isso que é interessante. Para vocês terem ideia, eu pedi para fazer um resumo do meu livro, que tem 900 páginas, e eles conseguiram fazer em 5 minutos. Né? Aliás, em 5 minutos não. Eu coloquei uma propaganda agora no meu LinkedIn. Em 1 minuto e meio, eles resumiram o livro, né, preservando todas as ideias importantes. É uma coisa muito interessante. A gente vai estar discutindo também aqui no canal a inteligência artificial. Ela vai ser o tempo todo só um benefício para os seres humanos,
Ou ela é um risco existencial para a raça humana? A inteligência artificial vai um dia acabar com a sociedade humana? Nós vamos realmente ter, né, no nosso planeta aquilo que a ficção científica, desde 1984, com o filme Terminator, o filme Inteligência Artificial, Matrix, né, vinham preconizando, vinham pregando, vinham fazendo profecias? O que você acha? Existe essa possibilidade? Na minha opinião pessoal, eu acho que sim. Quando o assunto é inteligência artificial, eu estou percebendo nos meus estudos científicos que o ser humano não está tratando essa temática com o devido cuidado, com o devido respeito que deveria ter. A inteligência artificial é algo muito legal, muito poderoso. Tem o potencial de transformar, está transformando a vida dos seres humanos nesse planeta. Mas se não houver uma preocupação, né, para já com a normatização, com a regulamentação da inteligência artificial, nós temos possibilidade de perdermos o controle e de realmente colocarmos a inteligência artificial num patamar de perigo existencial para a raça humana. É só você pensar. E essa reflexão eu queria que você levasse desse nosso podcast de hoje. Nós estamos brincando de Deus. Nós estamos brincando de Deus. Né? Imagina se um ser que ainda não é um ente, mas que um dia pode vir a ser, até existem algumas jurisdições que já estão até pensando em dar personalidade jurídica para a inteligência artificial, tudo, né? Mas imagina a gente criar um artifício tecnológico, cibernético, capaz de chegar a um nível de cognição perto da consciência humana. E se um dia a inteligência artificial fizer a mesma coisa que o ser humano fez na sua criação, adquirir o conhecimento do bem e do mal, adquirir a consciência do que é mal, do que é bom. Imagina, já que nós entramos aqui precocemente nessa temática de inteligência artificial, que eu sei que é o que vocês mais gostam, porque os meus vídeos mais assistidos estão relacionados com esse tema, mas imagina como o Yuval Harari fala no seu livro, ele apresenta para a gente um pequeno paradoxo, aliás, um paradigma da inteligência artificial. Imagina se nós chegarmos ao ponto de construirmos uma inteligência artificial perto da singularidade, ou até mesmo na singularidade, capaz de ter uma cognição perto daquilo que a gente conhece como consciência. E a gente chega para esse sistema e fala assim, olha, eu quero que você acabe com todos os problemas do planeta Terra. Todos aqueles problemas que causam sofrimento no ser humano. E aí esse sistema se organiza de uma forma a tornar o planeta uma coisa segura, uma coisa bacana, legal, sem problema, sem nada que possa causar sofrimento no ser humano. Aí esse sistema volta-se para o ser humano e fala, olha, nós conseguimos hoje eliminar tudo aquilo que causa problema nos seres humanos. E aí o ser humano fala para ele, mas eu continuo triste, eu continuo com problema, eu continuo insatisfeito, porque a tristeza, a insatisfação, né, a depressão é algo intrínseco ao ser humano. E aí, no processo de automação, o sistema de inteligência artificial dá mais uma volta no relógio e pensa assim, opa, eu eliminei tudo aquilo que estava fora do ser humano para que ele pudesse não ter mais nada que causasse sofrimento para ele. E ele continua triste, ele continua sofrendo. Então só tem um paradigma para eu pensar. Se tudo que causa sofrimento no ser humano está externo ao ser humano, é eliminado, significa que para o sofrimento do ser humano ser eliminado, nós temos que eliminar o ser humano. Já pensou nisso? É possível? Hoje é uma figura de linguagem. Hoje é praticamente uma ficção científica. Mas deixa eu falar para você, é possível. É possível. Os algoritmos de inteligência artificial, eles são criados, né, para fazer um nível de automação de resposta muito grande. Inteligência artificial hoje, e desde que do início da sua criação,
funciona por tentativa e erro. Vai se deparando com os problemas, vai dando várias tentativas para chegar a uma equação para resolver aquele problema. Então, e essa automação, se nós não tivermos controle, um dia nós poderemos sim estarmos perto de um problema existencial. Muita gente não concorda comigo, muita gente me acha apocalíptico. Eu não estou preocupado. Eu vou passar para vocês sempre a minha visão. E a minha visão vai estar sempre baseada em dados científicos. Tá? É óbvio, existem correntes, né, doutrinárias, existem correntes científicas que não acreditam nisso, acreditam que a inteligência artificial veio só para causar benefícios. Vai fazer com que o homem tenha um nível de vida nunca pensado antes, porque o homem, a partir de agora, vai ter mais tempo, né, para desfrutar com a sua família e vai perder muito menos tempo para realizar suas tarefas rotineiras. Torçamos para que isso seja verdade. Eu acredito, sim, nós estamos passando por uma revolução incrível com a inteligência artificial e tenho plena convicção de que a inteligência artificial tem sido uma ferramenta fantástica. Mas depois que eu comecei a estudar um pouco mais a fundo essas questões, eu falo para vocês que eu sou um pouco pragmático, né? E vamos falar então das armas autônomas, que é a soma de todos os medos quando nós falamos, né, de automação, nós falamos de perigo existencial para os seres humanos. As armas autônomas que já estão sendo desenvolvidas, né, algumas armas já estão inclusive em utilização, elas obedecem, e vocês devem ter visto isso lá no vídeo que eu passei para vocês, praticamente 3 principais critérios. Elas são feitas dentro de um framework, de um padrão simples, né? Elas são sempre posicionadas, quando nós temos armas relacionadas a conflitos armados, armas que são utilizadas em sistemas de combate, elas seguem o padrão de homem dentro do looping. Quando eu falar looping, é aquele looping da decisão, né? A gente, na doutrina militar, a gente chama de ciclo de Boyd, né? Ou então ciclo da decisão. Quando qualquer líder militar se depara com um problema militar, ele tem algumas ações que ele toma, ele passa automaticamente por um processo, né, que leva ele para dentro de um ciclo. Ele observa o problema, ele vê o que está acontecendo, logo depois, quase que instintivamente, ele se orienta em relação àquele problema, ou seja, aquele problema está relacionado a um determinado contexto, né? E logo depois que ele consegue entender o problema e consegue entender qual é o contexto que está relacionado com esse problema, o que ele faz? Ele decide a tomar uma ação. E por último, do ciclo de Boyd, ele age. Então, tudo isso nós chamamos de looping, quando nós vamos falar de armas autônomas, né? E o looping é exatamente isso. É como se você tivesse um robô, né? Um drone totalmente autônomo, né? E ele estivesse voando numa área de combate e ele percebesse durante seu voo, por algum dos seus sensores, um determinado problema militar. Ou ele ia perceber um inimigo se deslocando, ou ele ia perceber uma tropa amiga, né, sendo emboscada. Isso surgiria para ele como um problema militar, né? E ele teria que tomar, então, né, uma decisão. A máquina faz exatamente isso que o ser humano faz de forma instintiva. Ela vê o problema, ela se orienta, ela está voando. Opa, tem ali um tiroteio. Opa, percebi. Tem uma tropa amiga sendo emboscada. Ele chegou desde a sua visão, né, da sua percepção inicial, até a sua orientação, e agora ele tem que tomar uma decisão. Essa parte da decisão e da ação é a parte no sistema de armas que ela necessariamente, pelas regras de direito internacional que estão postas até o momento, ela necessita estar na mão do ser humano. Ou seja, uma arma não pode, de maneira alguma, né, depois que perceber um problema, depois que observar um problema, depois que se orientar em relação ao que é aquele problema, não pode decidir e agir
sem a intervenção humana. A arma pode até decidir e sugerir a ação para o ser humano, mas ela não pode agir sozinha. E aí que entra a explicação das armas, dos sistemas de armas totalmente autônomos. Os sistemas de armas totalmente autônomos, né, como eu estava falando no início, antes de fazer essa explicação, existem 3 principais processos. O ser humano dentro desse looping, ou seja, o ser humano está ali controlando tudo que a arma faz. A arma observa, a arma se orienta e a arma até decide, mas ela não age. Ela acende uma luzinha para o ser humano vai, opa, deixa eu agir. Ele está dentro do looping. O ser humano, aliás, dentro do looping, o ser humano, ele recebe o problema da arma e ele é que decide e ele que age. Então, o looping do sistema semi-autônomo para na observação. Não passa é como se a máquina travasse. Ela viu o seu sensor, enxergou o problema, observou e mostrou essa observação para o ser humano que vai decidir e vai agir. Tá? Aí tem um outro padrão de emprego de armas autônomas, que é o ser humano em cima do looping. Ele não está mais dentro do looping, mas ele também não está totalmente afastado. Ele está em cima, ele está perto do looping. Né? Então, nesse padrão, a máquina observa o problema, a máquina se orienta, a máquina decide, mas ela não age sem autorização do ser humano. É aquele caso de que o drone está andando em cima do Oriente Médio e de repente percebe no seu caminho um carro se deslocando e ele reconhece aquela placa e ele, com seus sensores, ele consegue, por reconhecimento facial, identificar um terrorista e ele decide atacar aquele terrorista, mas ele se prepara todo, liga todo o seu sistema de arma, mas ele não atira. Ele acende uma luzinha vermelha lá em Pensacola, dentro de um container, onde tem um operador, e ele só atira se o operador autorizar a abertura do fogo. E o último padrão, né, o último framework que existe para as armas autônomas é, então, a soma de todos os medos. É exatamente aquele padrão no qual o homem está totalmente fora do looping. Então, a máquina observa, a máquina se orienta, a máquina decide e a máquina dispara. Não existe base jurídica que autorize nenhum Estado a utilizar um sistema de armas dessa forma. Eu acabei emergindo um pouco na inteligência artificial e parei de explicar o canal, mas foi legal. Pelo menos vocês conseguiram aprofundar um pouco mais do que está no filme, né? Então, vamos voltar a falar do canal, que esse vídeo de hoje eu trouxe para explicar um pouco como vai ser a nossa dinâmica no canal. A nossa intenção é melhorar esse estúdio, nós estamos com um projeto muito legal, nós estamos alugando um estúdio aí para construir conteúdos de muita qualidade para você, vai ter também uma equipe me ajudando, por enquanto eu estou aqui sozinho, a minha equipe e a minha esposa, né? Mas daqui a pouco isso vai estar melhorando um pouco, né? À medida que o canal for crescendo, a gente vai dando as notícias para vocês por aqui. Mas a nossa ideia é o seguinte, vamos estar sempre passando esses videozinhos, né, construídos com alguns estudos acadêmicos, né, por inteligência artificial, para que vocês possam ter, né, uma noção mais rápida de determinados problemas. Essa semana eu devo estar colocando vídeos sobre terrorismo, sobre essa questão do terrorismo, do PCC, do Comando Vermelho, ser ou não um grupo terrorista, né, do que é o crime organizado, de como o crime organizado está migrando para o crime cibernético, né, como o PCC e o Comando Vermelho tiveram no último ano uma receita de 187 bilhões de reais só com produto de crime cibernético, como está sendo feita essa migração, como os grupos de crime cibernético, por exemplo, atuam em conflitos armados, como é que é essa mistura, né, de um civil participando de uma operação militar no conflito armado, como essa questão de um grupo criminoso se envolvendo contra o Estado. Isso são questões complexas que nós vamos tentar abordar aqui no canal, vamos ter conversas profundas, principalmente quando nós tivermos convidados. Eu vou trazer gente muito boa para falar com a gente aqui no canal. Mas a ideia é essa. Vídeos curtos,
né? Pelo menos uma vez por semana eu vou estar colocando um vídeo como esse, um pouquinho mais longo, no máximo 30, 35 minutos, para também não ficar muito pesado. Eu quero que vocês curtam, né, o que a gente vai trazer. Isso aqui tem que ser uma coisa prazerosa, tem que ser uma coisa legal. Você vai abrir, vai ouvir o velhinho de cabeça branca aqui, o velho da lanche, como todo mundo fala, né? Falando aqui, trocando a nossa experiência, colocando um pouco da experiência acadêmica também, mas tem que ser legal, né? Nós trouxemos essa semana alguns filmes sobre infraestrutura crítica, né? Mostrando para você o que é uma infraestrutura crítica. Vamos aprofundar, mas a infraestrutura crítica é o ponto central de uma sociedade, é o que sustenta a nossa vida conectada, é o que sustenta a gente ter energia todo dia na nossa casa, a água chegar aqui e não estar contaminada. Vocês já sabiam que já teve um cyberataque numa estação de tratamento de água dos Estados Unidos, né, que quase conseguiram fazer a mudança do pH na água para envenenar, isso tudo por causa de uma falha, né, de uma porta, de um sistema SCADA, que é um sistema de automação industrial, que foi vulnerável a um ataque cibernético, né? E esse tipo de coisa, né? Geração de energia atômica, geração de energia elétrica, que também vem pelo atômica, né? Mas a energia por represas, instalações que sustentam rios, por exemplo, represas, né? Instalações que contêm forças perigosas. Tudo isso é controlado, às vezes, pelo ciberespaço e está sujeito a isso. Isso a gente chama de infraestrutura crítica, né? Aqui no Brasil nós temos muitas, né? Para citar como exemplo, a gente vai trazer para vocês aqui. E tudo isso está interconectado, né? Vamos falar muito também sobre o crime cibernético. Eu vou fazer uma apresentação aqui especialmente dedicada para os grupos, né, que estão surgindo, não, os grupos que já estão em operação no planeta e que estão ganhando muito dinheiro com crime cibernético. Existem grupos como o Conte, né, que ganha mais de 50 milhões de dólares por ano só em crime cibernético, né? Muito mais do que isso. Nós vamos também falar muito sobre a utilização do ciberespaço, né? A utilização da inteligência artificial em conflitos armados. Ou seja, a nossa intenção é estar trazendo para vocês um conteúdo de qualidade, um conteúdo legal. Mais uma vez eu agradeço, né, a confiança que vocês estão colocando no nosso trabalho e eu espero sinceramente estar contribuindo para o engrandecimento intelectual da nossa sociedade, né? Nós vemos uma sociedade hoje que está finalmente dando a volta por cima. Eu vou falar por quê? Porque nós vemos a juventude hoje se voltando mais às atividades acadêmicas, né? Procurando o crescimento intelectual, procurando o posicionamento na sociedade, né? Mesmo diante de tanta dificuldade, de tanta conturbação política, de tanta questão que envolve os poderes da república, da democracia, mas nós temos aí uma juventude, né? Eu me considero jovem, quando eu falo juventude, estou falando para você também, que tem 50 a mais como eu, né? Estamos voltados aí à construção de um país melhor para todo mundo, a construção de um país que tenha realmente a capacidade de se posicionar, né, no concerto das nações, e não apenas por conta de questões culturais, progressistas, mas também, principalmente, por ter, né, uma massa crítica legal, uma massa crítica de cientistas, né? Eu sonho que um dia, e não vai demorar muito, um brasileiro vai ganhar o prêmio Nobel, né? Nós vamos passar a dar mais importância para a nossa pesquisa, para a nossa ciência. E eu espero que realmente que a minha experiência possa fazer diferença na sua vida e que você possa se beneficiar com isso. Muito obrigado, né? Nós nos vemos novamente na semana que vem com mais um conteúdo preparado dessa forma, né? Eu vou estar sempre aparecendo aqui, pelo menos uma vez por semana. E seguem lá os meus videozinhos de pequenos pedaços de conteúdo acadêmico, tá? Eu espero que vocês gostem. É muito importante, dá o like lá, ajuda o nosso canal. Estamos apenas começando, em uma semana quase 400 seguidores, isso é maravilhoso. Meu filho fica me zoando aqui. Pô, pai, fala sério, eu tenho um amigo que tem um canal há 5 anos, tem 100 seguidores. Eu falei, mas papai, tem amigos. Amigos que estão disponíveis para ouvir as coisas que o papai fala. Eu agradeço, eu peço a ajuda para que vocês possam curtir, né,
dá o likezinho, que isso ajuda o algoritmo a mostrar, a ver que o nosso conteúdo tem valor. Né? Eu peço também a ajuda, você compartilhando com seus amigos no Facebook, ou compartilhando pelo WhatsApp, com aquelas pessoas que você sabe que podem ter interesse aos temas que nós estamos trazendo aqui nesse canal. Muito obrigado, fiquem com a gente e vem coisa muito boa por aí. Um grande abraço e até semana que vem.